Voltamos com o Metrópole Debate. Você pode mandar a sua pergunta para esses endereços que aparecem na sua tela. E aqui você terá a resposta com segurança, com precisão verdadeira. Tem que ficar preparado ou preparada para a resposta do professor Paulo Bacelar, que não tem meia palavra, que não tem meio termo nas respostas. Vamos a mais perguntas. Aldemir Souza da Silva da Vila Manuel Sadre. Como é feita a contagem de tempo de serviço, professor Paulo Bacelar, de uma pessoa que tem a carteira assinada com várias funções? Não, sobre a questão da função, ela não altera o tempo de contribuição. Ela vai pegar a data de admissão, que está na carteira, com a data de rescisão e verificar um tempo só. O Paulo Alves de Oliveira mora no Jardim Guanabara, em Fortaleza, e faz a seguinte pergunta. Ele disse que recebe o LOAS há 8 anos, recebeu uma carta da Previdência devido a um veículo que ele tem, que tinha e vendeu, mas não fez a transferência. Ele tem um carro deixado de herança pelo pai e pergunta se corre o risco de perder o benefício da Previdência Social por ser proprietário desse veículo. Bom, isso aí são ações que o Tribunal de Contas da União está fazendo e a Corregedoria também Geral da União, a CGU, informando ao INSS a renda das pessoas que possuem benefícios assistenciais, porque os benefícios assistenciais é para pessoas que não possuem renda familiar ou própria para que possa manter o seu sustento. Se a pessoa tem carro, tem imóveis, é verdade que aquela pessoa não teria direito, acesso a esse benefício assistencial. Mas como tem várias questões, por que a pessoa tem aquele carro ou não, cabe a pessoa se defender, porque o INSS não vai cortar benefício nenhum sem antes dar a palavra, sem antes dar o direito da ampla defesa e o contraditório. Então você deve quando receber essa carta, você tem um tempo para se manifestar e você deverá dizer por que você tem esse carro. Maria da Conceição, do bairro Granja, Portugal, esposa da Dona Maria, vive de licença. Ele quer saber se esse tempo de licença está na carência do INSS. Ele estando de licença, não é preciso pagar o INSS, professor Paulo Bacelar? Não, se ele tiver de licença, porque ele está incapacitado para o trabalho, então ele não deve contribuir. Quem contribui é quem trabalha, quem exerce atividade remunerada. E esse tempo de de carência, de benefício, vai contar para a carência, se ele, depois que terminar o benefício, ele retornar a contribuir com a Previdência Social. Ele volta a contribuir, aí esse período será contado. Francisco Erivaldo Alves da Silva, da Barra do Ceará. O Francisco passou 1 ano trabalhando como jovem aprendiz em uma empresa. Agora ele foi contratado como efetivo. E pergunta, este ano que ele passou como jovem aprendiz pode ser contado quando for dar a entrada no pedido de aposentadoria? Sim, com certeza. Se for um aluno aprendiz, né, que a gente chama, for assinar a carteira como aluno aprendiz, que é no máximo até 2 anos de contrato, Luciano. Então esse período de até 2 anos de contrato, depois que termina, ele continuou trabalhando como empregado normal e esses 2 períodos serão contados na sua aposentadoria. Dona Maria José Siqueira da Silva, residente na Vila Manuel Sadre, diz o seguinte, ela fala que faleceu uma pessoa da família que deixou um herdeiro reconhecido. Anos depois, apareceu outra pessoa pedindo pensão em nome da pessoa que faleceu. Ela quer saber, professor Paulo Bacelar, se pode ter um benefício para outra pessoa sem o reconhecimento da união estável. Não, sem o reconhecimento da união estável não. Para que a pessoa peça a pensão por morte pedindo como companheira, ela precisa comprovar que tinha união estável na data do óbito. Cátia Maria da Silva, do bairro Antônio Bezerra, diz que nunca contribuiu para o INSS, agora vai fazer o recolhimento como autônoma e quer saber se com 1 ano de contribuição pode pedir auxílio ou aposentadoria. Não, auxílio doença só se a doença, a incapacidade se deu após a contribuição. Se ela já está doente e começar a contribuir com 1 ano e pedir auxílio doença, se a incapacidade começou lá atrás, antes dela ter contribuído, ela não terá direito a nenhum benefício. O José Osmar Ferreira dos Santos, também residente no Antônio Bezerra, diz que recebia auxílio acidente de meio salário antes de se aposentar. Agora ele se aposentou por invalidez e foi cortado o auxílio dele. Isso é normal? Isso é correto? Pergunta ele. Sim, porque a aposentadoria por invalidez, ela é transformada. Quando você tem um auxílio acidente, esse auxílio acidente, ele é por causa de algum acidente que você sofreu. Enquanto você não for inválido, você vai receber o auxílio acidente, que é 50% do benefício. Depois que esse benefício, essa invalidez sua se torna para todas as atividades, ela transforma o auxílio acidente em aposentadoria por invalidez e aí é cessado o auxílio acidente
e você fica recebendo a aposentadoria por invalidez. Orlando Ferreira da Maraponga, em 1991, Orlando sofreu um problema de saúde e agora voltou a sentir outros problemas e não deram o auxílio-doença. Ele pode entrar na justiça para poder reaver os direitos perdidos, professor Paulo Bacelar? Sim, pode. Se ele tiver interesse e já tiver passado o prazo para recurso, ele poderá entrar com ação judicial na Justiça Federal. Cássio Gonzaga Carneiro, do Conjunto São Cristóvão, tem 50 anos de idade e mais de 30 anos de contribuição. Com 53 anos de idade, poderá se aposentar? A carteira dele foi assinada em 1998. Olha, Luciano, nesse caso, se ele já tiver 35 anos de contribuição, o tempo dele já terá tempo para poder se aposentar independentemente da idade. José Marcelo Matias, do Quintino Cunha, sofreu um acidente e não está podendo mais trabalhar, segundo o médico da empresa. Ele pergunta, primeiramente diz que o INSS deu 3 meses de licença, depois deu um laudo de 10 anos de auxílio, agora esse auxílio foi cortado. O que ele deve fazer? Olha, tem que ver os motivos da cessação do benefício. Se ele tiver ainda com essa incapacidade, ele pode entrar com recurso administrativo em 30 dias após a cessação. Francisco Alves Uchoa, de Messejana, trabalha há 21 anos em uma empresa e tem problema de saúde. O chamaram para fazer um acordo, pois ele tem diabetes e é hipertenso. Ele sendo demitido, professor Paulo Bacelar, tem alguma lei que obrigue a empresa a continuar pagando o plano de saúde? Ele disse que é motorista e não pode mais exercer a profissão. Não, se ele for demitido, ele terá o seu contrato rescindido e a empresa não terá nenhuma obrigação com ele após a demissão. Dona Tereza Martins, do bairro Bom Jardim, tem 67 anos de idade e nunca contribuiu com o INSS. E o que ela faz para se aposentar aos 67 anos de idade? Zenô, a aposentadoria precisa ter contribuição durante 15 anos no mínimo. Então, para que ela tenha realmente interesse em se aposentar, ela teria que contribuir daqui para frente. Se ela quiser ter o benefício do amparo social ao idoso, que é a partir dos 65 anos, ela terá direito a esse benefício, mas não é uma aposentadoria, é um amparo social, mas vai depender da renda familiar, que não pode ser maior nem igual a 1/4 do salário mínimo. Francileide de Sá Ribeiro, residente do Conjunto Ceará, tem 18 anos de contribuição, mas parou de contribuir há 16 anos. Como ela pode fazer para voltar a contribuir e como fica a situação dela junto ao INSS com esse intervalo tão grande sem contribuir para a Previdência Social? Esse intervalo, infelizmente, se ela não teve atividade remunerada que obrigasse ela a contribuir, esse tempo não poderá ser revisto. Você terá perdido esse tempo sem contribuir. E a partir de agora você pode ir numa agência do INSS, regularizar a sua situação, fazendo o seu cadastro, informando os seus dados, para que o cadastro seja atualizado e você possa continuar contribuindo como segurada facultativa ou como contribuinte individual. A dona Lúcia Esther, do Conjunto Ceará, pergunta se pode contribuir de 5 em 5 meses para o INSS ou é obrigatório contribuir todo mês? Olha, a contribuição é obrigatória quando a pessoa exerce alguma atividade remunerada. Se você está exercendo atividade remunerada, você tem que contribuir todo mês que você exercer essa atividade. Nesse caso dessa ideia da dona Lúcia Esther de acumular cada 5 meses, professor Paulo Bacelar, isso é válido no intervalo de 5 meses sem contribuir. A pessoa, quando voltar a recolher para o INSS, vai pagar os atrasados com juros e correção? É assim que funciona? Não, o que ela está querendo dizer é que ela, a cada 5 meses ela pague uma contribuição. Porque alguns servidores informam erroneamente que a pessoa deve contribuir a cada 6 meses para não perder a qualidade de segurado quando a pessoa já tem os 15 anos de contribuição, por exemplo. Isso só pode ser feito para a pessoa que é de segurada facultativa. Segurada contribuinte individual, que trabalha, tem que pagar todo mês que ela exerce a atividade remunerada. Francisco Erandir, do Altran Nunes, trabalhou durante quase 6 anos avulso. Isso faz 21 anos. E nunca questionou, mas ainda pode recorrer a esse período para a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Não, ele trabalhando sem carteira assinada e não tiver contribuído, né, como contribuinte individual, por exemplo, tiver autônomo, servidor segurado autônomo, ele só pode contribuir para trás se ele comprovar que exerceu atividade remunerada. Nesse caso, ele poderia contribuir. Se ele não comprovar essa atividade, ele não terá direito a contribuir nenhum valor para trás. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Daqui a pouco a gente volta com a nossa última etapa da edição deste Metrópole Debate, falando sobre os caminhos da aposentadoria.